Boa tarde novamente. Eu gostaria de agradecer aos presentes e a todos que estiveram conosco, né, nesses 3 dias de evento. Agora chegamos à palestra de encerramento dessa quarta edição do RIBAMA, que é o nosso Encontro Maranhense de Direito Internacional. Pela primeira vez ele foi realizado online, em razão justamente do que estavam conversando a professora Vera e o professor Rodrigo, desse contexto da pandemia. Esperamos que ano que vem esse encontro seja presencial. E para este momento de encerramento, temos a presença virtual da professora Vera Lúcia Viegas Liquidato, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e irá falar sobre os contratos internacionais digitais e os direitos do consumidor. Então, agora que, né, que me cuidar dessa oportunidade, eu agradeço à professora Vera, prazer em conhecê-la, professora, ainda que virtualmente. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco, e passo a palavra, se a senhora quiser compartilhar já a sua tela, fique à vontade. Sim, eu agradeço muito as suas gentis palavras, professora Mônica Tereza. Não posso iniciar sem antes agradecer ao meu colega, meu amigo aqui, o professor Rodrigo Otávio Basso Silva Raposo, e a toda a sua equipe. Parabenizo os organizadores do evento, saúdo também o professor Joel Alves, aqui é um prazer ter a sua companhia. E não tem como eu aqui registrar o meu enaltecimento dessa quarta edição desse Encontro Maranhense de Direito Internacional, de um nível maravilhoso. E vocês estão numa verdadeira maratona que não é um simples encontro aqui, é um curso, workshop, treinamento, grupo de trabalho. Então, eu estou aqui me sentindo lisonjeada e privilegiada por participar. Agradeço muito o convite aqui na pessoa do professor Rodrigo e parabenizo mesmo. Vocês estão de parabéns. É notória aqui a qualidade, o altíssimo nível. Eu vou tentar aqui não rebaixar o nível aqui, né? Vou tentar me manter à altura do nível do evento, que vai ser um grande desafio aqui. Então, como a professora Mônica Tereza bem comentou, o tema é contratos internacionais digitais e os direitos do consumidor. Diversos professores que me antecederam em painéis anteriores já falaram bastante sobre a questão da tecnologia. Eu vou passar um pouquinho por isso e vou procurar me focar exatamente nos contratos internacionais consumeristas e trazer para vocês aqui o que existe de novidade e o que existe de desafios em torno desse tema. Então, traçando aqui um panorama geral, e eu coloquei aqui a maior parte dos slides, coloquei em espanhol, porque esse evento aqui não é um encontro maranhense, é um evento internacional, né? Vocês têm aqui, né, ilustres convidados dos 4 cantos do mundo, então aqui eu coloquei um pouco aqui para dar uma certa internacionalidade ao evento, coloquei aqui os slides em espanhol. Então, qual vai ser o nosso panorama geral? Nós estamos no terreno dos contratos internacionais e contratos internacionais digitais consumeristas. Então, nós temos essas duas pitadas desses ingredientes aí que são um desafio, porque para os contratos internacionais tem a questão da jurisdição e do direito aplicável, onde se forma um contrato digital, e, por ser um contrato digital consumerista, nós temos que analisar aqui a questão da vulnerabilidade do consumidor, se isso vai trazer algum ponto de inflexão ou vai exigir algum olhar diferenciado por parte do direito internacional privado. A vulnerabilidade, o direito internacional privado dialogando com a vulnerabilidade na área do direito do consumidor, a vulnerabilidade em si não é algo novo para o direito internacional privado. Então, o direito internacional privado ele já se debruça sobre isso no campo do direito do trabalho, da proteção do melhor interesse do menor. Então, nos contratos internacionais trabalhistas, já começou a se desenvolver aqui e hoje está consagrado no direito internacional privado um princípio da aplicação do direito mais benéfico, aplicação do direito mais benéfico no contrato internacional de trabalho, aplicação do direito mais benéfico que melhor proteja e defenda o superior interesse do menor. E isso implica em que falemos do que se chama hoje do fenômeno de humanização do direito internacional privado. Nós vamos ver o que vem a ser isso, o que vem essa humanização do direito internacional privado, porque quando se pensa em termos clássicos de direito internacional privado,
o foco são empresas, são grandes multinacionais, são grandes contratos internacionais sendo celebrados, são mercadorias sendo transportadas em containers, só que o foco ali, o destinatário final, quem está na linha de frente do direito à ação privado, em termos de essência, de natureza do direito à ação privado, é sempre o indivíduo. E aqui nós vamos ver a configuração e a consagração no direito à ação privado hoje, essa nova concepção do direito à ação privado humanizado, a consagração desse princípio de aplicação do direito mais benéfico. Qual é o desafio que nós devemos enfrentar quando nós falamos em contratos internacionais digitais? O desafio está no fato da formatação do direito à ação privado estar totalmente calcado no lugar. Então, quando nós pensamos aqui em conectores, a função primeira do direito à ação privado, enquanto identificar o direito que deverá reger essa relação jurídica plurilocalizada, nós temos como conectores clássicos sempre um lugar identificado geograficamente, lugar da constituição da obrigação, lugar da execução da obrigação, direito do domicílio do consumidor, direito da residência habitual do consumidor, direito do lugar do estabelecimento comercial. Então, nós temos sempre a identificação do lugar. Só que, qual é o problema? Nós estamos agora imersos numa sociedade global. E essa sociedade global hoje, ela é sem precedentes. O que existe hoje em termos de evolução tecnológica é sem precedentes. E amanhã já estará superada o que existe de inovação tecnológica hoje e assim sucessivamente. Então, nós estamos hoje dentro de relações jurídicas plurilocalizadas que elas acontecem num espaço espacial, acontecem num terreno desterritorializado. Então, existe essa não nacionalização e essa desterritorialização das relações jurídicas plurilocalizadas. Então, fala-se aqui, nesse cenário, fala-se em sociedade da informação, fala-se em celebração de contratos internacionais pela internet, comércio eletrônico internacional. O mundo digital é um mundo desterritorializado, existe também a contratação por adesão. E aqui nós podemos aumentar muito essa lista, nós podemos falar, inclusive, vou passar aqui bem en passant sobre isso, dos chamados contratos inteligentes, smart contracts, o que vem a ser isso? E vocês podem pensar assim, nossa, mas tudo isso está um pouco distante da minha realidade. Eu sou aquele que gosta ali de ir até a padaria, de estar fisicamente no estabelecimento comercial, não sou muito fã de e-commerce, de comprar coisas pela internet, mas você certamente já celebrou um contrato automatizado. Você certamente já esteve dentro disso que se chama de governança global, de sociedade da informação. Ah, eu acho que não, professor, eu acho que eu nunca celebrei, não, um smart contract, eu nunca celebrei aqui um contrato dentro daquele conceito de inteligência artificial. Você já usou alguma daquelas máquinas que você coloca a moedinha, coloca as notas de dinheiro para pegar ali uma latinha de um refrigerante, uma garrafa de água? Você está celebrando um contrato nesse formato. Você está ali celebrando o contrato de compra e venda. Você não assinou nenhuma cláusula, você não precisou manifestar expressamente seu consentimento de nada. Então, a nossa realidade ela é essa. E todos nós estamos dentro desse cenário. E todos nós somos atores desse novo cenário. Tem um autor que eu gosto bastante, que é um autor belga, o Jean Sylvestre Berger. Ele fala aqui, nesses contratos eletrônicos, novas relações territoriais, ele dá alguns novos nomes, ele sugere, como são novos espaços, ele chama esses novos espaços dessa era digital, ele chama de dado-esfera, data-esfera, esfera digital, e justamente isso é o pano de fundo daquilo que se entende por governança digital. Então, nós temos aqui já alguns autores já se arriscando em tentar dar nomes novos para esses novos espaços, que não são espaços palpáveis. Quando vocês se perguntam, eu tenho dados guardados na nuvem, ou eu faço backup das minhas coisas na nuvem, você já se perguntou onde é que fica a nuvem?
Onde é que está essa nuvem? Seus dados estão onde? Não é? Então, é extremamente importante a gente procurar acompanhar trabalhos recentes que têm sido publicados a respeito disso. Então, nós estamos falando aqui do mundo da automatização, de novos modelos de contratação. Então, imagina isso mesmo, uma rede, e você está aí, você é um desses pontinhos aí, perdido. Então, nós estamos diante hoje de sistemas tecnológicos que são completos. Nascem novas arquiteturas, então não tem aquilo ali do prédio, tem uma rede de computadores, então você está conectado com uma outra pessoa que ela está ali localizada, às vezes, num determinado lugar, e é uma realidade aqui completamente nova e vai trazer desafios importantes para o direito nacional privado. Nós estamos hoje no mundo da economia digital. Então, essa economia digital é a chamada economia de plataformas. Então, eu acredito que todos vocês já tenham celebrado algum desses que são entendidos como contratos inteligentes. Se você já contratou por alguma plataforma, se você já contratou algum serviço por alguma dessas plataformas. Então, hoje isso já está sendo meio que automático, isso faz parte da rotina de todos nós. Fala-se hoje aqui numa segunda geração de transformação digital. E alguns estão dizendo que, na verdade, a gente já nem está mais na segunda, mas quando que foi a primeira? Em qual geração será que nós estamos? E será que a nossa legislação ela é suficiente, ela é adequada para essa segunda geração? Como será que ela lidou com a primeira geração? Então, hoje nós temos aqui os dados. Os dados, eles são commodities. Dado hoje vale dinheiro. Então, nós temos produtos, serviços, objetos, sujeitos, essa economia de dados hoje no mundo globalizado. Então, essa segunda geração aqui, ela vai envolver também inteligência artificial. E isso exige do direito uma série de preocupações em termos de transparência, de segurança jurídica, determinação da responsabilidade civil e assim por diante. E o que nós temos de concreto na nossa legislação? Vocês podem pensar, no Brasil, o Código Civil brasileiro ele é de 2002. Então, talvez ele tenha conseguido fazer frente e atender a essa primeira geração de evolução tecnológica. Só que, na verdade, esse nosso Código Civil, que ele é de 2002, vocês sabem quando foi fechada a sua redação? Vocês sabem quando foi apresentado ali, quando foi assinada ali a exposição de motivos pela lavratura do Miguel Reale? Isso foi entregue ali no Congresso Nacional e houve a publicação disso ali em 13 de junho de 75. Então, na verdade, o nosso código ele é de 2002, mas ele é um documento aí de meados do século passado. Então, isso é importante você ter em mente aqui. Esse texto, ele foi fechado, o anteprojeto aqui do Código Civil, em 1975, e é esse texto que ficou sendo discutido no Congresso Nacional. Então, nós temos ali os elementos de conexão clássicos, eles sofreram checkmate. Eles aqui estão completamente sendo postos à prova. Então, o elemento de conexão que nós temos na nossa legislação está ali no artigo 9º da LINDB. E aqui é pior ainda, porque se o nosso Código Civil é de 2002, a nossa LINDB ela é de 1943, porque essa redação aqui ela é idêntica à redação da antiga LIC, que é de 1943, da Lei de Introdução ao Código Civil. E aqui foi pensado esse critério, esse elemento de conexão, o contrato é regido pelo direito do local da constituição da obrigação, o direito do lugar onde o contrato foi assinado. Isso aqui foi pensado para uma determinada realidade daquela época, da década de 40. E nós temos ali uma disposição, considerando os parágrafos do artigo 9º, para os contratos à distância. Muito bem, o caput é para os contratos presenciais. Os contratos são celebrados presencialmente, o contrato é regido pelo direito do local da constituição da obrigação. E os contratos celebrados à distância? Sabem qual é o elemento de conexão para contrato celebrado à distância? O contrato celebrado à distância, ele é regido pelo direito da residência do proponente.
Essa mentalidade é uma mentalidade para contratos celebrados por carta, contratos celebrados por telefone, que a gente sabe ali quem fez a proposta. Então, é importante você considerar o quê? Que nós temos respostas velhas para perguntas novas. Onde se forma o contrato eletrônico? Não tem como utilizarmos o critério residência do proponente. Onde está a residência do proponente de um contrato que você celebra pela internet? Está ali onde? Na empresa do provedor da internet, do fabricante, o estabelecimento comercial. Existem empresas que o estabelecimento é virtual. Nem existe em nenhum lugar do mundo um estabelecimento físico. Então, onde está a residência do proponente? Nós temos respostas velhas para uma realidade nova. Então, é necessário repensar o direito à ação privado para essa vida digital, para essa realidade da inteligência artificial, do e-commerce e assim por diante. E o nosso Código Civil, que é de 2002, ele consegue nos ajudar nisso? Está ali também, é o 435. Então, a gente tem o artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB, e nós temos o 435 do Código Civil. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Vejam que interessante. Toda a realidade do Código Civil brasileiro atual, ele fala ali sobre a questão até da retratação. Então, eu manifestei o meu consentimento. Então, nós temos a figura no Código Civil brasileiro, nós temos a figura do proponente e do oblato. O oblato é o destinatário da proposta. Caso o oblato, que é aquele a quem foi direcionada a proposta, aceite, ele passa a ser o aceitante. Olha só o que o nosso Código Civil fala com relação à retratação. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Você celebra um contrato eletronicamente, nem existe essa possibilidade. Como é que a sua retratação ela vai acontecer antes que a sua aceitação chegue ao proponente? Hoje, agora, no WhatsApp, existem diversos contratos que são celebrados por WhatsApp, existem diversas empresas que elas utilizam o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Hoje você tem algum tempinho no qual você consegue ali deletar e com a opção de deletar para todos. Então, como seria essa retratação na nova realidade digital hoje? Seria o quê? Você verificar que não tem os dois tracinhos azuis ali, só que às vezes a configuração do WhatsApp da outra pessoa, você nem vai conseguir identificar quando é que ela leu. Então, como é que você vai saber se ela leu ou se a retratação vai chegar antes? Então, vejam que não tem como a gente utilizar essa normativa para o mundo hoje. Não tem como a gente fazer isso. O 432, ele fala ali, ó, se o proponente se houver comprometido a esperar resposta, se ela não chegar no prazo convencionado. Isso aqui foi pensado para o mundo de contrato por carta, que você manda a carta pelo correio, aí você manda um mensageiro por algum outro meio de transporte mais rápido para levar a sua retratação. Então, não tem como nós aplicarmos isso. Então, na legislação brasileira, nós não vamos encontrar como fazer frente a essa nova realidade. Nós temos que olhar aqui o que existe em termos de regulamentação de organismos internacionais. E um organismo internacional de atuação global que tem trabalhado muito para fazer frente a esses novos desafios do comércio eletrônico é a UNCITRAL, que é a Organização das Nações Unidas para Comércio, e a gente vai encontrar aqui diversos instrumentos, alguns até antigos, esse primeiro aqui, que é de 1996, que são leis modelos, são guias, leis modelos para o comércio eletrônico. A gente tem aqui uma lei modelo para assinatura digital. Então, a gente vai encontrar alguma coisa aqui de inspiração, só que isso vai ser aplicado aos contratos internacionais quando as partes, pela sua autonomia privada, tiverem escolhido a lex mercatória como direito aplicável aos seus contratos. E entra aqui toda uma discussão que daria uma aula à parte se no Brasil é aceita essa autonomia privada na escolha do direito aplicável ou não. E nós temos aqui outros documentos, o mais recente aqui da UNCITRAL é a de 2017, então fica aqui a sugestão de leitura. Todos esses textos, eles estão disponibilizados no site ali da UNCITRAL.
Indo agora diretamente para a questão dos contratos internacionais consumeristas. Nos contratos internacionais consumeristas, nós já temos ali o princípio basilar do direito do consumidor é a vulnerabilidade do consumidor. O consumidor ele tem que ser protegido, e essa vulnerabilidade, isso foi muito trabalhado pela doutrina consumerista brasileira, pelo direito do consumidor, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade jurídica, então existem diversos tipos de vulnerabilidade, e nos contratos digitais, essa vulnerabilidade ela é majorada. E isso vai ter implicações aqui, essa vulnerabilidade, ela vai ter implicações na questão do acesso à justiça, e aqui o CPC pensou nisso, aqui também, jurisdição estabelecida em razão do domicílio, então, como critério de jurisdição, o foro do domicílio do consumidor. Nós temos aqui também no Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma série de ali um artigo próprio para cláusulas abusivas, de consideração de nulidade de cláusulas. Então, o estabelecimento de uma cláusula arbitral, ela é válida num contrato consumerista só se ela foi assinada em separado nos contratos por adesão. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem todo esse olhar de proteção da vulnerabilidade, só que ele não tem nenhuma seção específica sobre comércio eletrônico. Existe um projeto de lei, nós vamos ver isso no final da minha fala aqui, daqui a alguns minutos, que acrescenta toda uma seção nova ao Código de Defesa do Consumidor sobre comércio eletrônico e propõe também uma alteração do artigo 9º para fazer frente às contratações à distância, contratação por adesão, nos contratos internacionais digitais. Aqui eu deixo apenas para vocês, a título de ferramenta de pesquisa, porque quando o aluno quer pesquisar isso, jurisdição em contratos digitais consumeristas, por vezes ele procura ali, utiliza como ferramenta de busca o artigo 22, inciso 2º do CPC, que é justamente o artigo específico que determina que a autoridade judiciária brasileira ela é competente para questões de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Só que vocês vão encontrar também muita jurisprudência, se vocês utilizarem como ferramenta de pesquisa, escreve lá artigo 78 do Código Civil, porque aqui vai aparecer ali, vão aparecer contratos por adesão, artigo 78 do Código Civil, ele fala ali, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então, vocês não têm ideia de quanta jurisprudência vocês vão encontrar quando vocês lembrarem ali que existe o artigo 78 do Código Civil. Normalmente, o jus privatista ali, quem dá aula de direito privado, não abre muito o Código Civil ali. Então, aqui é um convite aqui do diálogo. Nós temos que nos tornar um pouco civilistas também, para a gente conseguir fazer frente a trabalhar com contratos internacionais. A gente tem que estar de mãos dadas, não se resume em termos de legislação, apenas o artigo 9º da LINDB. Então, estou trazendo aqui alguns artigos do Código Civil que serão de extrema utilidade. E quando nós pensamos direito nacional privado em termos da sua evolução, de panorama geral, a gente observa ali, desde o seu desenvolvimento embrionário, que nós partimos ali de elementos de conexão guarda-chuva, que eram os estatutos. Então, existia toda uma pleiade de matérias que eram regidas pelo Estatuto Pessoal, toda uma outra pleiade de assuntos que eram regidos pelo Estatuto Real, estatuto naquelas regras ali do local onde está o bem, ou aquelas regras, aqueles estatutos do local da pessoa, estatuto pessoal da pessoa em questão, para questões, por exemplo, família, capacidade jurídica e assim por diante. Depois, o direito à ação privada ele foi sofrendo um movimento de especialização. Foram aparecendo qualificações e subqualificações. Então, foram surgindo aqui um elemento de conexão para capacidade jurídica, um elemento de conexão para casamento, um outro elemento de conexão para regime de bens, um elemento de conexão para divórcio, um outro elemento de conexão para impedimentos dirimentes. Então, foi havendo essa especialização do direito à ação privado. Foi, além disso, surgindo aqui, nós temos, sim, dentro do método clássico, que é o método saviniano, nós temos as chamadas normas de sobredireito, que é o chamado método indireto, que é o direito à ação privada não regulamentando nada.
ele encontrando o direito que deverá fazê-lo, encontrando o direito que deverá regulamentar aquela relação jurídica pluralocalizada. Esse método clássico, essas normas de sobredireito, esse método indireto, o tradicional é chamado de método indireto flexível fechado. Aqui já é uma evolução. Ainda é método indireto, só que é um método indireto não rígido. É um método indireto flexível fechado. O que é isso? O contrato internacional consumerista celebrado digitalmente será regido pelo direito mais favorável ao consumidor, comparando-se o direito do local da assinatura do contrato com o direito do local do domicílio do consumidor. Então, vejam que nós estamos ainda dentro desse método indireto, ou seja, estamos falando de um elemento de conexão. O contrato consumerista internacional será regido pelo direito mais benéfico ao consumidor, comparando-se o direito A, B e C. Existe agora um último movimento nesse desenvolvimento de estação privada, que é o movimento da materialização, que é o quê? Criação de normas substantivas, normas substanciais, que elas já regulamentam diretamente o assunto dessa relação jurídica plurilocalizada. Então, isso aqui é um panorama geral desse desenvolvimento. E agora nós temos que nos perguntar, considerando ali aquele patamar de desenvolvimento, que é a existência do método indireto, flexível, fechado, quais são as portas de acesso para que a gente possa falar na aplicação do direito mais benéfico ao vulnerável de habitação privada. Então, é isso que nós vamos olhar agora. Quais são essas portas de acesso? Nós temos várias portas de acesso. Uma porta de acesso é aquela que foi trazida pelo Eric Jaime, conhecida como teoria do diálogo das fontes. Então, nós vamos olhar ali para a regulamentação do Código Civil, para a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. E vocês podem se perguntar, professora Vera, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é altamente protetivo do consumidor. Ele é, de fato, sim, um estatuto legal altamente elogiado internacionalmente por outros estados. Mas pode acontecer que um outro determinado direito, que esteja também conectado a essa relação jurídica pluralizada, possa ser mais benéfico do que determina o nosso Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, prazo para retratação. O prazo para a retratação estabelecido na legislação argentina é maior do que o prazo para a retratação que o consumidor tem estabelecido no Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Então, nós temos aqui que considerar isso, da possibilidade de falar assim, não vamos aplicar o CDC, vamos aplicar a legislação argentina, porque ela é mais benéfica ao consumidor. Mas o que nós podemos alegar para fundamentar isso? Quais são ali as fundamentações? Nós vamos falar aqui da humanização de atuação privada, do princípio pro homine, do princípio da preferência e assim por diante. Então, passando aqui bem rapidamente pelo princípio pro persona, o princípio pro homine. Isso daqui é um método de interpretação. Quando a gente fala em princípio pro homine, ou princípio... Hoje utiliza-se mais a expressão princípio pro persona, por uma questão de igualdade de gênero, de não utilizar a expressão pro homine. Hoje fala-se aqui em princípio pro persona, que aquilo que antes era conhecido como princípio pro homine, na verdade é um método de interpretação desenvolvido pela doutrina. O que significa isso? Isso aqui tem reflexos muito importantes, inclusive, no direito ao público. Quando a gente pensa em hierarquia de normas, isso caiu por terra. Até quando a gente pergunta o que deve prevalecer, uma convenção internacional ratificada pelo Brasil, a legislação interna brasileira, deve prevalecer aqui a norma que seja mais protetiva ao consumidor. Ou se for uma norma que limita, restringe algum direito, vai prevalecer aquela norma que seja menos restritiva a usufruir ao indivíduo poder se valer de um direito fundamental da pessoa humana. Então, o princípio pro persona, isso aqui é muito importante, porque alguns criticam, aqui fazem uma crítica da epistemologia do direito à ação privado, como se tivesse havendo uma contaminação do campo epistemológico do direito à ação privado, como se nós estivéssemos importando de um modo artificial coisas que foi desenvolvido ali pelo direito nacional dos direitos humanos. Na verdade, esse movimento de humanização do direito à ação privado, ele nasce de dentro para fora. Então, aqui, o Haroldo Valadão, aqui, isso já vem de longa data, até quando a gente fala em humanização, isso não é tão recente. Já em 81,
O Haroldo Valadão já falava ali em direito nacional privado progressista. E a gente tem aqui, vejam, esse movimento da humanização, ele se dá de dentro para fora do direito nacional privado. Ele faz parte hoje, a aplicação do direito mais benéfico faz parte hoje da essência do direito nacional privado. Isso não sou eu que estou dizendo. Aqui o nosso querido amigo, o professor Eduardo Vescovi, da ASADIP, da Associação Americana de Direito Nacional Privado, ele fez aqui um prólogo para essa obra, para a tradução para o espanhol dessa importantíssima obra do professor Hans von Loon, O Horizonte Global de Direito Privado. Ele fala com todas as letras qual é e qual deve ser a função essencial do direito privado no mundo moderno. Obviamente, continua sendo a facilitação, o apoio da atividade produtiva e financeira internacional para que ela alcance uma eficiência necessária, a redução dos custos das transações comerciais. Aqui a gente está pensando nos contratos B2B, business to business, mas também aqui, vejam, a melhora da confiança das partes, mas, ao mesmo tempo, o favorecimento de mecanismos para corrigir as deficiências do mercado, para a proteção das partes mais débeis, e o cuidado e a conservação dos valores sociais e dos bens comuns. Então, isso aqui faz parte do core, é um movimento de dentro para fora. Então, não existe qualquer contaminação do campo epistemológico de direito privado. E um grande defensor aqui disso, da humanização de direito privado, é o professor André de Carvalho Ramos, que ele fala ali da gramática dos direitos humanos. O direito privado deve ser lido à luz da gramática de direitos previstos nas constituições dos estados. E ele fala aqui, veja que interessante, aqui, entre aspas, palavras literais do professor André de Carvalho Ramos, a era dos direitos humanos aplicada ao direito privado é o giro copernicano no tratamento da matéria e deve ser entendido aqui como novidade, até eu entendo que isso não é algo tão novo, que isso já vem aqui de direito internacional privado, moderno, isso já vem aqui desde a década de 80, Haroldo Valadão já falava isso. Então, aqui, portas de acesso, para que a gente possa defender hoje em juízo. O juiz, você tem que aplicar o jeito mais benéfico ao consumidor. Técnica da prevalência do direito prioritário, princípio do favorecimento, prevalência do direito essencial, tudo isso está desenvolvido numa obra deste ano, do professor Carvalho Ramos, A Construção do Direito à Ação Privada. Essa obra é extremamente importante, ela desenvolve muito a parte de método do direito à ação privada. E esse método indireto, material, aqui, a determinação da lei aplicável, nós estamos aqui, quando a gente fala em direito mais benéfico, a origem disso está no professor norte-americano, no Cavers, está ali no princípio da preferência, é o critério do melhor direito, isso está bem desenvolvido num curso dele, da Academia da Haia. E aqui o professor André de Carvalho Ramos, ele fala no quê? De regras de conflito com caráter substancial. O método embasado em valores continua sendo um elemento de conexão, uma regra de conflito, só que não é inflexível, é flexível. Então, aplicar-se ao direito mais benéfico ao consumidor, comparando o direito XYZ, isso há de estar explicitado nas legislações. E agora, prosseguindo aqui, nós também podemos afirmar que a aplicação do direito mais benéfico é um princípio. Isso está consagrado. Os internacionalistas, eles falam isso, é praticamente uma unanimidade, de que pode-se falar da aplicação de um princípio quando existe vulnerabilidade, trabalhador, menor, consumidor, existe um princípio da aplicação do direito mais benéfico, e nós estamos aqui acompanhados por uma vasta doutrina, Karl Larens, Joseph Esser, Carlos Alberto de Mota Pinto, o próprio professor André de Carvalho Ramos, que eles fundamentam bem o que é um princípio, e existe o princípio pro consumatore. Então, isso é um fato, não sou eu tentando aqui argumentar ou buscando fundamentação para falar-se que hoje, no Brasil, há que ser aplicado o jeito mais benéfico ao consumidor. Nós temos isso já de lege ferenda, existe um acordo do Mercosul de 2017 que fala diretamente, com todas as letras, na aplicação do jeito mais benéfico, mas ele não foi ainda incorporado ao ordenamento dos Estados-membros do Mercosul. Só que nós já temos isso explicitado, a gente tem ali trabalho da Conferência da Haia, na OEA, a professora Cláudia Lima Marques trabalhou muito nessa proposta do que seria a CEDIP 7, e ali estava no seu texto também a previsão da aplicação do direito mais benéfico, era uma conferência interamericana de direito nacional privado, que trabalhou para a redação de uma convenção interamericana voltada para contratos internacionais consumeristas, só que essa convenção ela acabou não sendo aprovada pela OEA. Nós temos ali também na ONU
nós temos um guia de proteção ao consumidor, e ali a gente vai encontrar, nesse guia de proteção ao consumidor, o princípio do direito mais benéfico. Existe hoje, aqui recente, isso é fruto da pandemia também, uma publicação tríplice guia, o guia da Uncitral, do Unidroit e o guia também da Conferência da Haia, e nós vamos encontrar ali subsídios para defender o princípio pro consumatore. E aqui, o direito mais favorável, no Mercosul, aqui apenas transcrevendo para vocês, está no artigo 4º desse acordo do Mercosul de 2017, fala-se ali, ó, aplicar-se-á o direito mais favorável ao consumidor, comparando-se o quê? Comparando-se o direito do local da celebração com o direito do local do cumprimento do contrato, e assim por diante. E nós temos aqui no Brasil, já para finalizar, para que a gente tenha bastante espaço para os debates que tanto enriquecem o evento, nós temos aqui 2 projetos de lei importantes. O projeto de lei 3.514, que está em tramitação, já foi aprovado por uma casa, falta ser aprovado agora pela outra casa, o nosso Congresso, ele é bicameral. É esse projeto de lei 3.514 que ele propõe uma seção nova no CDC e também alteração da LINDB. E vejam aqui, ele tem ali, ele vai acrescentar no CDC o artigo 101, parágrafo 2º, que fala-se aqui sobre contratos internacionais consumeristas à distância. E o contrato internacional digital, ele é justamente um contrato internacional à distância. Aos conflitos decorrentes do fornecimento à distância internacional, aplica-se a lei do domicílio do consumidor, desde que mais favorável a este, a norma estatal acolhida pelas partes, assegurar em qualquer hipótese o acesso do consumidor à justiça. Então, aqui também vai haver espaço para o quê? Para a autonomia privada. E a gente tem também um outro projeto de lei que está tramitando concomitante ao 3.514, que ele prevê uma alteração. Ele vai acrescentar aqui, ele vai mudar o caput e vai acrescentar o artigo 9º, parágrafo 1º, que fala de contratações à distância por meio eletrônico, que vai ser aplicada a lei brasileira ou a norma estatal escolhida pelas partes, desde que mais favorável ao consumidor. E a gente tem aqui um outro projeto de lei, mas que não está mais tramitando, foi apensado o 3.514, eu vou disponibilizar essa apresentação, depois vocês podem ler com calma aqui. Eu só transcrevi, embora ele não esteja mais tramitando, eu só transcrevi aqui o artigo 9º, para que vocês entendam bem a diferença entre o método indireto flexível fechado e o método indireto flexível aberto. O método indireto flexível aberto, ele estava aqui previsto nesse 6.533 de 2016. Dizia o quê? Quanto às relações de consumo, aplicar-se-á a lei mais favorável aos interesses do consumidor, dentre as que mantiverem conexão com o caso. Isso aqui compromete a segurança jurídica. É muito melhor que haja a cobertura e exista de lege lata a determinação da aplicação do direito mais benéfico ao consumidor, mas determinando, comparando se o direito do local da celebração do contrato, com o direito do local da execução, com o direito do domicílio do consumidor, com o direito do local do estabelecimento comercial, para que haja segurança jurídica, porque deixar assim aberto, aplica-se o direito mais favorável, dentre todos os direitos que estejam conectados ao fato, no mundo globalizado hoje, no mundo digital, isso compromete a segurança jurídica. E aqui eu trago um quadro comparativo para comparar aqueles 2 projetos de lei, o 3.514 com o 1.038, quais são aqui os direitos que nós vamos comparar. E o que há de estar presente. Então, quais são os elementos descritivos da hipótese normativa para que se possa aplicar o direito mais benéfico? Então, a gente vai ver ali que os elementos que o 3.514 exige é metade do que os elementos que o 1.038 exige. Então, para que possa ser aplicado o direito mais benéfico ao contrato internacional consumerista digital, são necessários 4 elementos ali, para que a gente possa falar na aplicação do direito mais benéfico. Enquanto 3.514, bastam que estejam presentes esses 2 elementos. Isso está ali, é um elemento descritivo da hipótese normativa da redação do próprio artigo ali, 49, parágrafo 2º, e o 101, parágrafo 2º desse projeto 3.514. Eu acho que já dá para vocês perceberem que eu sou muito mais adepta do 3.514 do que do 1.038. Até porque o 1.038 só muda a LINDB e não acrescenta nada no CDC em termos de contratação eletrônica. E aqui, quais são os direitos que serão comparados? Aqui, os direitos que serão comparados é aqui
o direito do domicílio do consumidor, pelo 3.514, com o direito escolhido pelas partes, e também a possibilidade da aplicação do direito brasileiro, se for mais benéfico. Então, a gente tem 3 grandes grupos normativos para comparar e aplicar o direito mais benéfico. Enquanto que no 1038, ou a gente aplica o direito brasileiro, ou aplica o direito escolhido pelas partes. Não existe uma terceira opção. Aqui tem um outro projeto de lei aqui, que tramitou recentemente, foi para a sanção presidencial. O nosso presidente da República, ele fez um único veto e retirou desse projeto de lei o único dispositivo que era a digitação privada. E qual era esse dispositivo e o que ele previa? Havia ali inclusão, justamente naquele artigo que eu mencionava a vocês, que é o 51 do CDC, que determina que são nulas de pleno direito algumas cláusulas ali, para justamente proteger a vulnerabilidade do consumidor. Esse projeto de lei, que virou agora a Lei 4.181, previa a inclusão, nesse artigo 51, o inciso 19, ia ser considerada nula de pleno direito cláusulas que previssem a aplicação da lei estrangeira, limitando total ou parcialmente a proteção assegurada por este Código ao consumidor domiciliado no Brasil. Então, aqui seria o quê? Justamente pensar, se defender, há que se aplicar o direito mais benéfico. Não posso aceitar uma cláusula que determina que se aplique um direito estrangeiro, se esse direito estrangeiro ele vai limitar total ou parcialmente o direito que o consumidor brasileiro teria à luz do CDC. E foi justamente isso, foi o único veto ali, e está se trabalhando, não sei como é que está agora, estava se trabalhando para se tentar derrubar esse veto, se alguém tiver alguma informação aí atualizada e quiser trazer nos debates, será um prazer. Qual é a conclusão, então, aqui da nossa conversa de hoje? A aplicação do direito mais benéfico ao consumidor está consolidado. Consolidado sobre quais argumentos? É um critério. E onde ele estará presente? Onde haja vulnerabilidade. Com base em quais fundamentos? É um critério, portanto, uma abordagem, é uma corrente metodológica, é uma teoria defendida por alguns autores, ou seja, fundamentação doutrinária, é um princípio, é uma norma de conexão substantiva e é também um critério para orientar o juiz. E com isso, aqui eu encerro. Eu acho que vocês pararam de enxergar a minha apresentação antes que eu tivesse terminado, né? Não. Vocês conseguiram? Eu consegui ver o seu e-mail. Sim, então chegou até o final. Sumiu para vocês agora a tela? Sim. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui e espero que vocês estejam agora com mais dúvidas, porque a ideia é justamente essa. Quando a gente deixa os alunos com mais dúvidas é porque valeu a pena ali. Isso. Bom, vamos aproveitar então, professora, muito obrigado, viu? Vamos aproveitar que nós temos alguns minutos, né? Aqueles de vocês que quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem usar, tem um botãozinho que você levanta a mão aqui no Teams, né? É o terceiro botão lá em cima, na janela do aplicativo, então, quem quiser só levantar a mãozinha, né? E aí a gente vai saber aqui que você quer falar para lhe dar a palavra, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, né? E eu indago, sou Joel, professora Mônica, se vocês têm alguma pergunta ou comentário a fazer, que eu não quero me aproveitar da minha posição aqui de moderador e sair passando na frente, né? Então, sou Joel, professora Mônica, fiquem à vontade caso queiram fazer algum comentário, colocar algum questionamento à professora Vera. Se alguém dos que estão assistindo, ninguém. Não, eu tenho uma indagação à professora Vera, mas não é exatamente sobre os contratos internacionais, é mais uma questão do direito do consumidor de maneira geral, professora. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, na verdade. Algumas vezes se vê algumas ações, talvez não lhe pareça assim muito concreto, porque pelo menos aqui em São Luís, no Procon aqui, elas são mais presentes. Algumas ações que me parecem um tanto quanto paternalistas, por conta desses órgãos de proteção do consumidor, como se o consumidor fosse sempre uma entidade absolutamente vulnerável
um zumbi que não conseguisse pensar por si, decidir por si e compreender essa relação de consumo sem que houvesse alguém que lhe tutelasse à vontade, né? Isso aqui, em alguns momentos, foi bem presente, sabe? Bem concreto. E eu queria saber se essa... não estou dizendo que a proteção ao consumidor é indevida, não é isso. Mas é simplesmente que me parece que algumas vezes falta um pouco de autonomia ao indivíduo enquanto consumidor para que ele haja por si só, sabe? E que essa extensão demasiada da legislação não pode acabar por favorecer esse paternalismo que acaba acontecendo assim em algumas situações. Se a senhora já se deparou com esse tipo de situação, já viu alguma situação nesse sentido? Eu agradeço muito a sua pergunta. A sua pergunta ela é extremamente importante, que nos dá a oportunidade de falar um pouquinho mais aqui, desenvolver essa parte do direito do consumidor em si. E é importante nós considerarmos que o que o Código de Defesa do Consumidor fez em prol do consumidor foi inverter o ônus da prova. Então, criou-se uma presunção em benefício do consumidor. Ou seja, o consumidor está com um produto quebrado e ele leva na loja e ele tem direito a que esse produto, e ali o CDC ele vai dizer, direito a devolver, receber o dia de volta, direito a trocar por um imperfeito estado. Só que existem dois tipos de presunções. Existe a presunção iuris tantum, que é a presunção relativa, que ela inverte o ônus da prova. E existe a presunção iuri et de iure, que é aquela presunção absoluta, que não admite prova em contrário. O que o CDC fez, ele estabeleceu uma presunção relativa. Então, não é que ele coloca ali o consumidor num pedestal ou num trono e ele é vulnerável, ele está sempre de boa fé e ele há que ser protegido. O que o CDC fez foi considerar a realidade. E qual é a realidade? A realidade é qual é o poder de barganha que o consumidor tem no contrato por adesão. Qual é o poder e a força econômica de conhecimento jurídico que o consumidor tem frente a uma grande multinacional. O que o CDC fez foi inverter o ônus da prova. Só que o fabricante, ele pode ali comprovar, olha, estava claro no manual que você não poderia ter dado essa utilização ao produto. Então, existe sim a possibilidade do fornecedor de serviço, existe sim a possibilidade do fabricante, a possibilidade ali do vendedor ou prestador de serviços, ele vai ter direito ali à ampla defesa também. Então, é muito importante que se tenha isso em mente. Existem dois tipos de presunção. A presunção relativa, que admite prova em contrário, e a presunção absoluta, que ela não admite prova em contrário. O CDC não estabeleceu presunções absolutas. Aí, o seu discurso seria justamente nesse, de que o consumidor é sempre um coitadinho, o consumidor há sempre que ser protegido, isso se fosse uma presunção absoluta. Então, sempre é nessa situação. O CDC, ele apenas inverteu o ônus da prova, porque imagina, como é que o consumidor ele vai provar, eu já comprei com defeito. Como é que ele vai provar isso? Como é que ele vai provar? Não está funcionando. Então, pressupõe-se que não esteja funcionando. É o vendedor que vai ter que provar. Você fez mau uso, ou aqui está com um sinal nítido de que houve uma queda. Então, existe essa possibilidade. A presunção ela é relativa. Admite-se sim a prova em contrário. Muito bem. Professora, obrigado. Professor Fernando, queria saudá-lo, o professor Fernando está aqui conosco, seja bem-vindo, obrigado por aparecer. Né? Não sei se... professor Joel, se eu gostaria de fazer alguma colocação, eu tenho uma pequena pergunta a fazer, mas eu estou aqui tentando dar a vez aos outros. Professor Fernando, o senhor tem a palavra. Oi, tudo bem? Não quero passar na frente de ninguém, tá? Eu peço desculpas pela minha pinta, né? Que eu entrei mais tarde. Eu quando vi que estava a ver aí falando, não vou prestigiar a amiga e
os elogios que eu teço não é porque é minha amiga, senão porque é uma competentíssima professora e pesquisadora. E certamente, bom, que ficou demonstrado na palestra. Eu entrei um pouquinho tarde, mas não queria deixar de cumprimentar e agradecer a oportunidade até discutir esses temas tão relevantes. Eu estava pensando aqui, refletindo sobre essa questão. E com relação aos contratos de consumo, eu considero, não é uma pergunta, é apenas um comentário para tentar enriquecer o debate. Penso que na questão dos contratos de consumo, é onde mais se expressa, ou não onde mais se expressa, mas um das manifestações mais claras da importância da questão da jurisdição internacional por sobre o tema clássico decimonônico da lei aplicável. Nós temos aqui muitas, digamos assim, muita divergência quanto ao direito material, porque evidentemente a proteção consumerista difere de país para país, países que têm um olhar mais protetivo, outros países que estão o paternalista, como já foi mencionado aqui, ou outros países que têm talvez um olhar mais liberal, mais de colocar o consumidor na responsabilidade também, no ônus desses riscos. Mas eu acho acho que a problemática do consumo internacional e que se manifesta ou que se celebra principalmente hoje em dia por meio de contratos eletrônicos, que coloca em evidência esse desafio de regular a jurisdição, porque evidentemente a pessoa deve ingressar com um processo, né? É uma matéria que não será resolvida pela via arbitral, né? Porque os países colocam restrições a esse tipo de solução de controvérsias quando tem um hipossuficiente, mas de qualquer maneira tem a dificuldade de você ter que impetrar uma ação em outro país e, enfim, aí com essas as dificuldades naturais que tem o fato de litigar fora de casa. E uma segunda questão que eu também, e aí talvez também para provocar a discussão, com relação a convivência que tem que haver agora entre a legislação consumirista e a recente, a gente fala recente, mas 4 anos de vigência, da entrada em vigor da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Porque a Convenção de Viena, ela precisamente exclui os contratos de consumo, mas ela não fala contratos de consumo, ela se refere ao compra para uso pessoal, familiar ou doméstico, tá? Uma coisa assim. E eu acho que vai ter já tem em outros países, precisamente quando a convenção foi criada, foi eliminado esse tipo de contratos do âmbito da aplicação da convenção, precisamente porque os países não iam entrar em acordo em como regular esses contratos que normalmente estavam, digamos, governados por leis de aplicação imperativa, né, de defesa do consumidor. Mas eu me preocupo porque a definição que a convenção utiliza para uso pessoal, familiar ou doméstico não é coincidente com o âmbito da aplicação do nosso CDC, tá? Tem muitas situações ou que a convenção e o CDC terão uma aplicação, cada um definindo o seu próprio âmbito de aplicação, de forma independente, poderão ter uma aplicação solapada e a gente terá que definir qual aplica, se aplica a convenção ou CDC, ou evidentemente algum que outro contrato não seja governado por nenhuma dessas, claro, obviamente será aplicado o Código Civil, né? Mas era somente esses comentários que acho para enriquecer um pouco o debate assim, e provocar, né? E parabéns, quero deixar os parabéns não apenas para a Vera, que pela competencíssima palestra, sino também aos organizadores do evento, Rodrigo, e aos demais colegas
estou conhecendo agora. Muito obrigado. Obrigado. Professora Vera, antes da senhora fazer o seu comentário, eu queria só fazer uma pergunta, que na verdade é a pergunta mais velha do mundo, né? Porque a regra de conexão do artigo 9º, ela realmente tem sido um empecilho a que se adote regras de conexão mais flexíveis no âmbito dos contratos, de um modo geral, né? E no âmbito dos contratos do consumeristas, em particular, que é o tema de nossa palestra, né? Então, eu fiquei muito contente de ver essas iniciativas legislativas que você trouxe, né? Mas me preocupa que parece que há uma cultura, talvez no legislador brasileiro, talvez até no judiciário brasileiro, com relação a uma cultura, a uma resistência à adoção de cláusulas alternativas, ou mesmo de cláusulas flexíveis, né? E aí, me parece que isso aí nos cria uma situação que é o curioso impasse, né? Como a professora bem colocou, de lege ferenda, algumas proposições já estão bem maduras entre nós, juiz privatistas, né? Mas de lege lata nós não conseguimos transpor, né, o obstáculo da codificação legislativa ou da aplicação jurisprudencial, né? Além dessas iniciativas legislativas, a senhora teria aí algumas notícias aí que pudessem motivar talvez a nossa esperança nessa evolução? Ou como é que a senhora vê o cenário para essa possível mudança? Vai haver lugar no direito internacional privado brasileiro para a gente adotar uma técnica mais contemporânea de regras de conexão alternativas ou mesmo flexíveis no âmbito do consumidor? Seu microfone está desligado. Essa acho que foi a frase mais ouvida na pandemia: o seu microfone está desligado. Meu querido amigo, professor Fernando Meneiro, é uma grande alegria tê-lo aqui, agradeço muito aqui, me sinto prestigiada pela sua presença e também a presença aqui de todo o auditório, os nossos queridos alunos e todos os que estão aqui. Agradeço a atenção de estarem aqui agora, neste momento, e depois de uma maratona, né? O Ribamar está vindo desde quarta-feira, então imagino que agora, no final, na palestra de encerramento, já estejam todos aí bem cansados, então são os sobreviventes. Eu agradeço muito aqui a audiência de todos vocês. Eu vou começar pelas considerações que o professor Fernando Meneiro trouxe da questão da CISG, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, de ela excluir do seu âmbito de atuação questões que envolvam a aquisição de mercadorias como destinatário final ou para uso doméstico. Essa definição, quando nós pensamos em termos de direito do consumidor brasileiro, é até mais festejada do que se o texto da convenção tivesse dito claramente consumidor. Por quê? Porque quando nós pensamos em consumidor, o consumidor clássico, em termos de direito comparado, é a pessoa física. Então, a única possibilidade de consumidor é a pessoa física. Enquanto que na doutrina consumerista brasileira, nós temos um conceito de consumidor ampliado. Então, uma pessoa jurídica ela pode ser considerada consumidora quando ela está adquirindo o produto como destinatária final. Então, imagine a empresa que ela está comprando cadeiras, mas ela não está comprando cadeiras para revender, ela está comprando cadeiras para ali adornar as salas dos escritórios ali no seu prédio. Então, a empresa, ela também pode figurar como consumidora. E por que existe isso? Por que é muito comum? Nós temos também recentemente agora uma convenção da AIA, que ela foi assinada em julho de 2019, sobre reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, que ela também fala ali claramente que decisões estrangeiras consumeristas, elas estão alijadas do âmbito da aplicação aqui desse código. Por que isso é muito comum? Por que nós temos ali, até no Mercosul, a gente tem isso também ali, a gente tem o protocolo de Buenos Aires, que trata de jurisdição, que ele fala também questões consumeristas não se aplicam aqui. Porque é muito difícil conseguir se chegar a bom termo e conseguir haver um consenso para conseguir fechar um texto de uma convenção. Então, se a CISG ela não excluísse aqui, e quem estava sendo pensado, quando se fala em destinatário final do produto, estava sendo pensado no consumidor. Diversos estados não iriam nem pensar em assinar isso, porque porque eu não sou favorável à autonomia privada na escolha do jeito aplicável. Porque aqui isso daqui prejudicaria relações de consumo. Então, é um problema menos. Retira-se aquilo ali
quanto mais enxuto for o objeto ali de regulamentação daquela convenção, muito maior é a chance de que ela, de fato, venha a entrar em vigor, de que ela venha a ser ratificada. Essa sua questão é uma questão muito interessante, porque ela faz cair por terra críticas que são feitas de gente que não é da área do direito internacional, que critica determinados tratados. Ah, esse tratado aí é soft law. Para que ter esse tipo de explicitação aí, esse tipo de regulamentação, se é um tratado que estabelece uma sanção? Mas aquilo está num determinado momento de evolução no direito internacional daquele assunto. Então, a gente tem ali, por exemplo, os princípios de Estocolmo de defesa do consumidor. Então, só dali dos estados estarem assumindo compromissos, né, em prol do meio ambiente, ainda que seja uma declaração de princípios dos estados assumindo aqueles compromissos, já é um passo que está sendo dado. E aí a gente vê a Estocolmo como tendo sido uma grande conferência preparatória para aquilo que aconteceu depois, décadas depois de 1992, na época 92, onde já foram assinados 5 tratados. E aí a gente tem soft law, mas a gente tem hard law também. Então, isso é muito importante quando exclui-se do âmbito de aplicação de determinado tratado questões envolvendo o direito de família, questões envolvendo o direito do consumidor, é meio que para limpar o terreno, o que importa é a bola no gol, não precisa fazer um gol de bicicleta. Então, o que importa aqui é o gol, vamos limpar o terreno para que a gente consiga aqui, se a gente conseguir fazer algo, né, do contrato internacional de compra e venda, já está sendo feito um logro enorme em termos de unificação das regras da regulamentação do contrato internacional de compra e venda. Então, essa é a consideração que eu trago do que você trouxe aqui em termos de debate. Teve alguma outra questão que você trouxe, ou basicamente isso, da questão do consumidor? Eu mencionei o crescimento da questão da jurisdição, da importância da jurisdição, que passa a ter um papel central na discussão, né? Tão importante quanto a questão da lei aplicável. Exatamente isso. E aqui a gente tem uma grande inovação no nosso Código de Processo Civil brasileiro, que é de 2015, porque no Código de Processo Civil de 73 não existia isso, não tínhamos nem o artigo 25, que determina ali explicitamente que o Brasil aceita cláusula de eleição de foro para a jurisdição relativa, e nós não tínhamos também ali o artigo 22, que estabelece especificamente regras determinando jurisdição brasileira para questões que envolvam direitos de família, menores, e para questões que envolvam também direito do consumidor. Essas questões, se o Brasil ele é um dos estados envolvidos na relação jurídica plurilocalizada de direito de família ou de relação de consumo, isso já atraía para os tribunais brasileiros a jurisdição. Só que resolveu-se ali fazer o quê? Explicitar isso, justamente pensando na questão do acesso à justiça. Imagina se você compra por um aplicativo chinês um produto e é debitado do seu cartão de crédito e a mercadoria nunca chega. Ou então imagina que o container estava sendo retirado ali do navio no porto de Santos e cai no mar. Você recebe o livro, só que você vê que o livro, ele, né, que alguém usou um secador de cabelo ali para secar as páginas, que ele teve um mergulho no mar antes de ser entregue. Como é que você vai ter alguma condição de ir até a China para processar? Se tivesse uma cláusula ali naquele contrato, cláusula de eleição de foro determinando ali o foro chinês. Então, isso era uma necessidade e isso é um grande avanço. O Código de Processo Civil para Direitação Privada ele foi maravilhoso. Não só nesse aspecto de ter o artigo 22, que tem por esse foco a vulnerabilidade, questões envolvendo menores, questões envolvendo o consumidor, esse consumidor estando domiciliado no Brasil, isso atrai para os tribunais brasileiros a jurisdição e também por toda a parte da cooperação jurídica internacional, que foi uma grande novidade trazida aqui também pelo Código de Processo Civil de 2015. E essa sua pergunta, ela também me traz aqui a indagação que casa com o que a professora Mônica Tereza nos trouxe, que é a questão desse paternalismo. Nossa, então o consumidor é aquele coitadinho que não tem condição de viajar para lá para responder alguma demanda
a gente sabe que a jurisdição, sendo relativa, e questões referentes a consumo, não está no artigo 23, que seria a jurisdição absoluta brasileira, está no artigo 22, ou seja, se a empresa demandar o consumidor fora do Brasil, mesmo que haja cláusula de eleição de foro determinando o foro brasileiro, se o consumidor ele comparecer espontaneamente, ele está manifestando que ele aceitou a jurisdição estrangeira. E aí, se ele vem, por exemplo, a perder a ação, não adianta ele querer alegar aqui no Tribunal Brasileiro depois, não tinha cláusula, aquela sentença estrangeira não é válida, porque a cláusula de eleição de foro, elegendo o foro brasileiro, só pode ser admitida para jurisdição relativa, mas, se mesmo havendo a cláusula, a contraparte ajuizou a ação num foro diferente do eleito pela cláusula, e o demandado comparecer voluntariamente, ele está aceitando aquela jurisdição, o que torna prevento aquele juízo. E uma outra questão também, professora Mônica, eu adorei a sua pergunta. É muito importante a gente olhar o consumidor por todos os ângulos. E existe, até estava procurando aqui, né, se vocês me viram aqui virando a cabeça, acabei de achar aqui. Tem uma decisão recente do STJ brasileiro, um recurso especial, 1888-357. 1888-357. Que é referente justamente a uma discussão de cláusula de eleição de foro, de um contrato que foi celebrado por um jogador brasileiro e uma grande empresa, elegendo como foro competente o foro dos Países Baixos. E depois esse jogador brasileiro, ele veio discutir aqui no Brasil. Não, mas essa cláusula aí de eleição de foro, eu não quero me submeter ali à jurisdição dos Países Baixos, porque eu sou pessoa física, estou aqui num contrato internacional, né, com uma grande empresa aí do outro lado. O STJ disse nada disso. Você não está em posição de vulnerabilidade, está muito bem assessorado juridicamente. Você é um jogador de futebol, você sabe muito bem o que você está fazendo. Você já jogou em vários países do mundo, então a gente tem que considerar isso aqui, que não é um paternalismo que vai sempre falar sim para o consumidor. Então, a gente tem aqui um contrato que envolve um jogador brasileiro e uma grande empresa. E tinha a cláusula de eleição de foro. E ele alegou, não, eu quero decidir, discutir isso daqui no Brasil, não quero ter que decidir ali nos Países Baixos. Não tivesse, então, concordado com essa cláusula. Você tinha poder de contratar. Você tinha poder de negociação nesse contrato. E o STJ, ele aceitou perfeitamente ali aquela sentença dos Países Baixos e ela já está homologada, até onde eu sei, já está homologada na Justiça Brasileira. Então, esse é um caso interessante, que acho que casa bem com a pergunta da professora aqui, da professora Mônica. E agora, vindo para a pergunta do professor Rodrigo, que é uma pergunta que muito apraz aos ouvidos, não é? De um jus privatista, e aqui nós temos vários que se dedicam aqui ao direito à ação privado, que nós estamos em 2021 no Brasil, e nós estamos diante desse artigo 9º, e a gente tem alguns projetos de lei que são antigos, a gente tem projetos de lei ali de 2015, que se a gente olhar 2015 e olhar hoje, há 6 anos está tramitando, não é? E por que não é aprovado? Qual que é o problema aqui no Brasil? E o que a gente pode enxergar em termos de tendência, o que será que pode vir a acontecer? Com relação ao artigo 9º, o grande atraso que existe no Brasil é a discussão, é colocar-se em causa a possibilidade ou não da autonomia privada, inclusive nos contratos B2B, inclusive nos contratos business to business, ou seja, não tem consumidor. Como que pode ser discutido que no Brasil não é aceita autonomia privada na escolha do direito aplicável? Então, isso sim é um grande retrocesso. E o problema é a atual redação do artigo 9º da LINDB. Embora a LINDB seja de 2010, o que aconteceu em 2010 foi só mudar o nome, de LIC para LINDB. Em 2010, não mexeu-se numa única vírgula do dispositivo que nós, da regulamentação que a gente tinha ali da LIC. Então, o que a gente tem hoje, em termos de elementos de conexão, de regras sobre jurisdição estabelecidas na LINDB, é um regulamento ali de
1940 e bolinha ali, do início da década de 40. E a redação atual do artigo 9º começa ali com para reger e qualificar as obrigações, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Qual é o problema? Se nós olharmos ali, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns comparam assim, se a gente olhar aqui a redação atual com a primeira LIC de 16, nunca existiu uma LIC de 16. O que nós tínhamos em 1916 era uma introdução ao Código Civil de 16, que começava ali, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, era uma introdução. Então, nunca existiu uma LIC de 16, que permitia autonomia privada, e comparando ali com a LIC da década de 40, que é a redação atual, nada disso. Nós tínhamos ali, se não me engano, no artigo 13, começava assim, salvo expressão em contrário, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, esse é o problema. Quando a gente fala em inovação, esse obstáculo, esse empecilho, qual que é o problema no Brasil? Alguns alegam que, por ter se retirado o salvo expressão em contrário, que não é mais aceita, desde a década de 40, a autonomia privada. E o que a gente tem hoje no Brasil, então? Porque a sua pergunta foi de lege lata, porque, muito bem, nós temos aqui projetos de lei, temos o Acordo do Mercosul de 2017, temos 2 projetos de lei aí, o 3.514, que estão tramitando para mexer no artigo 9º, para mexer ali no CDC, mas o que a gente tem de lege lata que a gente poderia utilizar? Nós temos a nova Lei da Liberdade Econômica, que ela faz uma alteração no artigo do Código Civil, até depois eu vou incluir um slide para vocês, eu vou disponibilizar o material, eu vou incluir um slide que fala disso, da questão da autonomia privada, e fez uma alteração importante no artigo referente à renegociação contratual. E fala ali, com todas as letras, que isso foi acrescentado pela nova Lei da Liberdade Econômica, que a revisão contratual, ela tem que ser extraordinária. Ou seja, o que foi estabelecido no contrato é como se tivesse havido uma enaltação do pacta sunt servanda. Então, nós temos a cláusula da escolha do direito aplicável nesse contrato. Isso não vai poder ser moldado em juízo. Então, nós temos professores, o primeiro que eu ouvi defendendo isso foi o professor Gustavo Mônaco, titular de Direito Privado da USP, que ele fala, ele tem isso no artigo, eu posso, inclusive, chegar às mãos do professor Rodrigo esse artigo, será um prazer aqui torná-lo acessível aos alunos. Ele fala com todas as letras, com relação à autonomia privada, é numa obra de comentários a Lindbe, que ele se debruçou ali, ele fez um comentário geral sobre a Lindbe, ele fala com todas as letras. No Brasil hoje, por conta da nova Lei da Liberdade Econômica, que fez uma alteração importante no artigo do Código Civil, hoje podemos sim defender que no Brasil aceita-se a autonomia privada, que isso não poderia ser discutido em juízo, que essa cláusula não é válida, porque a alteração contratual, a revisão contratual, ela tem que ser extraordinária. Então, é o que eu enxergo aqui de lege ferenda. E um outro argumento muito forte que eu enxergo também é um argumento que envolve a discussão de fontes do direito. Fonte não é só lei, princípios são fonte. Então, por que não? Enquanto a gente não tem ainda a tramitação final desses projetos que explicitam ao consumidor, aplica-se o direito mais benéfico, enquanto a gente não tem isso ainda, por que não utilizar como fundamentação um princípio? Direito não é só a lei. Princípio é fonte do direito, está lá na Lindbe,